Meu nome é Juliana Freitas, sou Head da área de Relações com Investidores e Marketing aqui na VBI. Hoje estou aqui para apresentar o Video Report do mês de dezembro de 2023. Neste mês, damos destaque para o PATC, pagando R$ 1,70 por cota, positivamente impactado pelo lucro não recorrente com a venda de ativos, e o MVBI, que está finalizando o processo de alocação de recursos da primeira emissão de cotas e aumentou seus rendimentos para R$ 1,31 por cota. Agora, para falar um pouco sobre o panorama do mercado referente ao mês de dezembro, trazemos Ricardo Vieira, Senior Partner e Head do segmento de Real Estate Securities. Bom, como de praxe, acho que dezembro é um mês bacana não só para falar da performance nos últimos 30 dias, mas também para retomar um pouco do que foi a performance dos fundos imobiliários aí ao longo do ano. Especificamente em dezembro, a gente teve aí um mês muito bom, muitos investidores reconhecem aquele rally que muitas vezes acontece no finalzinho do ano. A gente teve os fundos imobiliários fechando aí o IFIX como referência com alta de 4,2%, puxado pelos fundos de papel com 4,6%, enquanto os fundos de tijolo ficaram um pouquinho abaixo ali do IFIX com 3,7%. Essa performance especificamente superior dos fundos de papel aí no último mês do ano reflete um pouco, na nossa visão, o que foi um reequilíbrio das perdas que o fundo teve ao longo do segundo semestre, os fundos de papel. Sofreram um pouco pontualmente pela baixa inflação, o que tinha se refletido em rendimentos nominais mais baixos. Com isso, os fundos acabaram sendo um pouco afetados ali, a precificação deles, muito com uma visão de curto prazo de alguns investidores, especialmente pessoas físicas, que tem sido a classe mais favorecida no momento atual de queda de juros e inflação mais baixa. Partindo então para uma análise mais ampla, do ano de 2023 como um todo, esse movimento de queda na taxa de juros, melhora nas perspectivas macroeconômicas e também inflação mais baixa, permitiu que os fundos de tijolo finalmente fossem o carro-chefe aí da recuperação do IFIX. Então a gente teve um ano no qual o IFIX avançou 15,5%, com os fundos de tijolo avançando 21%, enquanto os fundos de papel, mesmo com os rendimentos mais baixos, entregaram um retorno de 9,6%. A gente pega como referência aí os Teva Index Tijolo e Teva Index Papel, que são bons benchmarks para essas classes. Bom, na nossa visão, diversos fatores externos e internos, apesar de um ano muito volátil, podem explicar essa boa performance dos fundos imobiliários. Principalmente ao longo do segundo semestre de 2023, investidores no mundo inteiro começaram a precificar que eventualmente pode ocorrer um corte nas taxas de juros após a elevação nos Estados Unidos e na Europa, antes do que era esperado. Uma inflação um pouco mais baixa, maior controle inflacionário pode refletir em cortes antecipados, e isso melhora o humor dos investidores de maneira geral para ativos de risco, como é o caso dos fundos imobiliários. Falando especificamente de Brasil, diversas análises e diagnósticos podem ser resumidos em 3 pontos e 3 indicadores muito simples de se observar. Se nós pegarmos como referência, por exemplo, o boletim Focus de dezembro de 2022 e olharmos as perspectivas para 2023, os principais indicadores mostrariam IPCA encerrando 2023 em 5,3%, taxa Selic encerrando 2023 em 12,25% ao ano e um crescimento do PIB de 0,8%. Agora, passados 12 meses, o que se de fato materializou? Um IPCA mais baixo do que o esperado, então um IPCA de 4,6%, ainda dentro do teto da meta. Isso permitiu que a Selic tivesse cortes mais agudos e encerrou o ano em 11,75%, e há expectativas que com o mesmo boletim Focus dá conta de uma expectativa aí de 9% ao ano ao final de 2024, e também um crescimento econômico que pode ter chegado a 2,9% a se confirmar aí na divulgação pelo IBGE em março desse ano. Bom, e o que esperar para 2024? Janeiro eu acho que é um mês de bastante atenção, especialmente aos 2 últimos dias, dia 30 e 31. Por quê? Porque nessa data ocorre a próxima reunião do FONC, que vai deliberar sobre as taxas de juros nos Estados Unidos, e também ocorre a próxima reunião do Copom, que delibera aí sobre as taxas de juros aqui no Brasil. Por aqui, a expectativa é de um novo corte de 0,5%, mas é importante também, tanto no caso do FONC quanto no caso do Copom, que as pessoas deem bastante atenção às atas
que vão mostrar também o viés para as próximas reuniões. E isso deve ditar bastante o humor dos investidores acerca das perspectivas na velocidade e na intensidade dos cortes de juros por aqui e também lá fora. Olhando especificamente para os fundos imobiliários, na nossa visão é um ano que se mantém um viés favorável aos fundos de tijolo especificamente, diante da corte na taxa de juros e da inflação mais baixa. Eu acho que, ao mesmo tempo, em paralelo, para os fundos de papel, né, para os fundos de CRI, podem abrir boas oportunidades, como nós vimos, por exemplo, no final do ano passado, no qual meses que pontualmente a inflação seja especialmente mais baixa, vão se refletir em dividendos, né, em rendimentos mais baixos nos meses seguintes. Com isso pode haver quedas e aí é uma boa oportunidade de entrada para o investidor, pensando sempre naquele retorno real, né, IPCA+, inflação mais alguma coisa. Esses quedas pontuais podem abrir boas oportunidades para o investidor, de fundo imobiliário pensando sempre no médio e longo prazo e em retorno real. Além disso, nossas expectativas também dão conta de que a partir do segundo trimestre, terceiro trimestre, onde ocorre a maioria dos laudos de avaliação dos imóveis dos fundos de tijolo, a gente pode ter uma surpresa, especialmente nos bons fundos imobiliários, né, aqueles com baixa vacância, boa localização dos ativos, baixo risco de crédito dos inquilinos, numa reavaliação positiva dos valores patrimoniais, o que pode puxar também a precificação no mercado secundário para cima. Por quê? Porque a gente teve, primeiro, um represamento aí dos laudos de avaliação, de certa forma, por conta das incertezas causadas no tocante ao uso imobiliário de diversas classes de ativos, especialmente shopping center e office, ao longo da pandemia. Então isso acabou, você vê muito pouco a variação nesse período. No mesmo período, você teve uma elevação muito grande do custo de reposição, algo que ou seja, por conta da inflação dos materiais e da mão de obra. E isso é um componente importante no valuation desses ativos, que é a base do valor patrimonial, né, dos fundos de tijolo. E você tem também uma melhora nas perspectivas macroeconômicas, que significam maior crescimento econômico. Isso se reflete também nas expectativas de taxa de ocupação e aluguéis dos imóveis. E também, em paralelo, você teve queda na taxa de juros, ou seja, isso influencia também na taxa de desconto que é aplicada no fluxo de caixa futuro. Quando você combina todos esses fatores, na nossa visão, a gente deve ter uma safra dos grandes fundos de tijolo, né, dos principais fundos de mercado, tendo uma elevação significativa, sensível no valor patrimonial aí a partir do segundo trimestre desse ano. Trazemos agora Natália Land, Portfólio Manager do segmento de Office, para falar sobre o PVBI e as últimas movimentações do fundo. No dia 26 de dezembro, o fundo divulgou um fato relevante referente à aquisição do ativo The One, totalizando mais ou menos 6.015 metros quadrados de área. O preço de aquisição do imóvel foi de aproximadamente 197 milhões de reais. O The One é um empreendimento duplo A, localizado na região da Faria Lima. Somando a área dessa aquisição com a realizada anteriormente, o fundo agora consolida uma participação no imóvel de 58%. Ainda, no dia 2 de janeiro, o fundo divulgou um fato relevante referente à aquisição do edifício Veracruz 2, que faz uma área de mais ou menos 7.200 metros quadrados. O preço de aquisição aqui foi de mais ou menos 293 milhões de reais. O Veracruz é um ativo AAA e foi o primeiro empreendimento com certificação LEED Platinum aqui no Brasil. O ativo ele está localizado estrategicamente na região da Faria Lima, bem no cruzamento da Avenida Faria Lima com a Elvira Ferraz, e está 100% locado. Por fim, a gente divulgou o anúncio de encerramento da 5ª emissão das cotas do PVBI no dia 3 de janeiro, com um montante total captado de 545,7 milhões de reais, correspondente a 5,4 milhões de novas cotas. Com a nova emissão, o patrimônio líquido do fundo vai para 1,8 bilhões de reais. Parte dos recursos captados foram destinados para a aquisição dos ativos mencionados. Neste mês, o relatório mensal do nosso fundo de papel CVBI apresenta uma novidade. Apresentamos detalhes da estratégia de alocação em fundos imobiliários que gerou um retorno anualizado de 15% para o fundo até o final de 2023. Para conferir mais sobre essa análise, acesse o nosso relatório no site www.cvbi11.com.br. Por fim, conforme divulgado em fato relevante do dia 26/12, o LVBI anunciou a aquisição de 100% das cotas do SBC FII, detentor do ativo BTS-SBC.
O preço de aquisição das cotas do SBCFI foi de R$ 168,6 milhões, considerando o valor do imóvel de R$ 279,2 milhões, sendo que os recursos utilizados para o pagamento são provenientes do caixa do fundo no montante de R$ 53,6 milhões e da emissão de CRI emitidos em 3 séries, totalizando R$ 115 milhões. O ativo SBC está estrategicamente localizado no raio de 30 km de São Paulo, em São Bernardo do Campo, com fácil acesso à rodovia Anchieta, rodovia dos Imigrantes e Rodoanel Trecho Sul, gerando grande sinergia com a operação Fábio da locatária. Com mais de 65 mil metros quadrados, está 100% locado através de um contrato BTS para a Scania até 2036. Com relação ao retorno estimado, a gestora espera um retorno sobre o capital investido equivalente a 9,1% ao ano para os próximos 12 meses, o que representaria um incremento na receita imobiliária líquida no fundo de 9 centavos por cota. Essas foram as atualizações do mês de dezembro. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso time de RI através do e-mail ri@vbirealestate.com ou acesse o site dos fundos. Este vídeo report está disponível nas principais plataformas de streaming, podendo ser acompanhado em forma de vídeo ou de podcast. Siga a VBI no LinkedIn, Instagram e ative as notificações do YouTube para acompanhar todas as novidades da casa. Muito obrigada e até o próximo mês!